Américo Barbosa, qual a diferença de acreditar em Deus e de sentir Deus? A diferença é algo essencial. Enquanto você acredita, você está usando apenas a sua mente. Você está julgando de maneira dual. Porque quando você fala eu acredito, é porque existe a possibilidade de não acreditar. Então você está na dualidade do ser. Quando você sente, você está na unidade do ser. É uma única coisa. E é por isso que os mestres de Sírios têm insistido tanto em dizer para todos, sinta o que você sente. Porque nós estamos sentindo com a cabeça, de maneira lógica, utilizando o hemisfério esquerdo e não o direito, ou pior ainda, não usamos os dois em conjunto, que é buscar uma unidade. Se há uma necessidade hoje, é sentir o todo, sabe? Uma vez o mestre falou assim, perguntaram para ele, como é que eu devo sentir Jesus? Ele falou, simples, mergulhe debaixo d'água, peça para alguém segurar a sua cabeça. E não deixe você se levantar até que seja a último segundo que você precisa respirar. Quando você sair da água, você vai sentir o que é sentir a luz. E é isso que nós precisamos hoje. Enquanto nós acreditamos, nós temos ainda grandes dúvidas. E nós estamos no campo da fé. A fé, ela não é a totalidade. A fé ainda tem um resquício de será que vai dar certo? Tanto é que a pessoa fala assim, tomara que o Corinthians seja campeão, por exemplo, né? Há uma dúvida enorme nisso, porque se ela ainda está acreditando nisso, é porque há a possibilidade de não ser isso. E quando você sente, você entra num campo espetacular, que é o campo da certeza absoluta. Não há mais dúvida, não há nada, é o nada. Várias santas da Igreja Católica disseram, eu sou o nada. E muitos mestres disseram isso. E nem sempre é fácil de compreender o nada, porque o nada é o todo. Quando você se despoja de todas as dúvidas, de todos os medos, de todos os apegos, você está na totalidade. Quando você sente a luz, quando você sente Deus, o que acontece? Você não vê mais diferença entre as pessoas. Então você começa a amar a todos. Quando Jesus falou ame ao próximo como a ti mesmo, ele estava ensinando o domínio do tempo e do espaço. Porque quando você considera o outro lá longe, tanto quanto você é, acabou a distância. Veja bem, é uma coisa só. Você entra na totalidade. Então, quando você ama o outro como a si mesmo, você dominou o tempo e o espaço. Então, aí você já está no não tempo. E o não tempo é onde é o presente absoluto. E só no presente absoluto é que manifesta-se a felicidade. Porque a felicidade é a ausência de todos os apegos, de todos os medos. Não é você ir para o céu e ficar tocando harpa, não é isso. É você viver na plenitude da luz em tudo que você vê e ouve, não é? Nós estávamos até conversando antes do programa da questão do despertar. Quando você desperta a consciência, aí você passa a sentir o todo e não a parte. E quando essa sensação vem, é a paz absoluta. Porque quando há paz absoluta, não há mais nada que incomode você. Não há mais nada que coloque medo em você. Você está no todo. E o todo não significa que você já tenha que ter ido lá para um plano superior, não. É você ter a generosidade de encarar tudo como uma coisa só. E você falou sobre Jesus, né? É uma figura histórica para muitas pessoas e um mestre espiritual para a maioria das pessoas, né? E a chave iniciática que ele utiliza do eu sou, né? Uhum. Muitas pessoas às vezes têm dúvidas o porquê e qual é o direcionamento de ele usar tanto o eu sou. Eu gostaria que falasse um pouco sobre.
Você sabe que eu fiquei muito feliz quando no meu Instagram o vídeo que teve mais de 7 milhões de visualizações foi exatamente o do Eu Sou. Porque isso demonstrou o que você acabou de falar, Farrell, assim, a necessidade de compreender exatamente isso, né? Porque é uma das chaves mais importantes. Então, quem não conhece, né, a luz, vai dizer: "Nossa, Jesus toda hora falava: 'Eu sou isso, eu sou aquilo'", porque a chave é essa, né, que foi dita para Moisés, né. Ainda não se pode ainda revelar exatamente o que aconteceu naquele momento, quando Moisés perguntou para o fogo ardente da sarça: "Quem és?", né, e a resposta foi foi, foi em hebraico, mas foi equivalente a "Eu sou o que eu sou", né. Acha aí. Então, resultado, hã, quando você sente ao dizer "eu sou" e para aí, você teria uma grande oportunidade de colocar à frente um campo de luz. O que acontece é que geralmente as pessoas se autodiminuem e começam a colocar à frente do "eu sou" coisas negativas. E quando você diz "eu sou", você está dizendo: "Deus em mim". Isso é o poder. Então, quando você diz: "Eu sou feliz", você tá dizendo para o seu Deus interior assim: "Eu verdadeiramente sou feliz, porque o meu Deus é feliz, eu sou o todo. E como ele é o todo, você absorve o todo". É fundamental, fundamental. Um dos mantras mais poderosos que Jesus deu foi: "Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida". E por isso que você pode usar isto para qualquer coisa. Você está com um problema no estômago, você pode dizer: "Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida do meu estômago. Eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças, do meu relacionamento, de qualquer coisa". Se você disser sentindo, grande poder está aí. Por isso que Jesus deu o Pai Nosso do "Eu sou" para os discípulos, que é diferente do Pai Nosso. Aliás, essa semana uma pessoa me perguntou: eu vi você passou o Pai Nosso do Eu Sou". Eu falei: "Não é meu, foi dado pelos mestres ascensos". E ela falou: "Então a gente não deve fazer outro Pai Nosso?". Eu falei: "Não, são os 2, cada um deles tem uma função específica". O Pai Nosso do Eu Sou foi dado para os discípulos para eles elevarem a sua percepção e sentirem o santo Cristo pessoal de cada um. Então algo profundo, necessário para que eles se elevassem, né. E veja, eh, depois se puder nós falamos desse evento que eu vou fazer sobre o despertar da consciência, por quê? Você sabe por quê, Farrell? Porque eu fiquei lembrando o episódio que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e é interessante porque ele estava no alto do Monte das Oliveiras, mas os apóstolos, os 3, Pedro, Tiago e João, ele pediu para eles que eles criassem um campo, através do vigiar e orai, né. E eles ficaram na parte de baixo do Monte das Oliveiras, e ali na parte de baixo do Monte das Oliveiras, onde é prensada a azeitona para fazer o azeite. Então é interessante, porque ali existe a transmutação da densidade para a essência. Então, veja que interessante, eles ficaram ali embaixo, eles não foram com ele. Por que que eles não foram com ele lá para cima, para o monte? Você entende? Porque era preciso que a densidade do mundo quisesse a luz. Então Jesus foi para lá, ele precisava criar um campo de luz, todos os mestres precisam, não somos só nós. E ele disse para eles: "Vigiai", e parou? Não. O vigiar é você despertar a mente. Ficar atento se tem barulho, se alguém se move, isso é a mente. Mas ele falou: "Vigiai, orai". Quando você ora, aliás, é interessante porque em português orar tem or, né, e em hebraico or é luz. Isso só acontece com a língua portuguesa, né. Em inglês já vem com P, né, já é diferente. Mas, aquele momento foi uma lição que Jesus deu, e quando isso me veio, eu falei: "Nossa, é preciso fazer realmente uma imersão, um encontro", e vai estar lá só quem deve estar.
obviamente, sempre assim. O que acontece? Despertar de fato, de verdade, essa consciência, para a gente sentir o que sente e poder dizer plenamente: eu sou. Só quando você desperta a sua consciência, você é um só. Você vê os mestres ascensos, o que que são os mestres ascensos? É aquele que se tornou um com o Pai. Ou seja, ele subiu nossos corpos, ele subiu o Santo Cristo pessoal dele, e foi até a presença do Eu Sou, e se transformou num só. Ou seja, ele passou a ter a unidade. Então, se há uma coisa que as pessoas farão um bem enorme para os seus filhos, para os seus amigos, para marido, mulher, é ensinar o seu parceiro, a seu acompanhante de vida, jamais dizer à frente do eu sou qualquer coisa que não seja de luz.